Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos iniciar aí um novo conteúdo que é o estudo sobre a crase. Vamos fazer aí primeiramente uma introdução para que aos poucos nós possamos perceber esse acento que é tão importante e que sempre aparece. Bom, quando eu falo em crase, eu estou falando do que? Da junção. É o encontro da preposição a, quando ela tem sentido de para, com o artigo a, quando acompanhada ali de um nome no feminino. Esse é o princípio do estudo da crase. Porém, há outros itens que nós vamos aí entendendo aos poucos. Nós vamos compreender quando nós utilizamos a crase, quando não utilizamos a crase e quando que a crase ela é facultativa. Quando eu falo em facultativo, é quando ela não é obrigatória. Mas vamos primeiramente aqui aos principais detalhes e vamos construir essa percepção. Introdução à crase. Verifiquem aqui que eu utilizei o verbo obedecer. E desse verbo, que é o verbo obedecer, eu construí aqui vários sentidos que apresentam a mesma informação. Anteriormente nós tínhamos visto sobre a questão da regência verbal, que é quando o verbo necessita ou não da preposição. Por isso que é importante compreender primeiramente um processo de regência verbal, de verificar ali se o verbo exige uma preposição ou não, para que depois nós possamos aí falar sobre o acento indicativo de crase, porque um assunto leva ao outro. Então vejam bem, obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Então, é essa percepção. Do verbo obedecer, ele foi regido da seguinte forma. Quem obedece, obedece a alguém e não obedece o quê? Lembra que o verbo obedecer aí no sentido de que eu obedeço a alguém, ele é um verbo transitivo indireto, sendo assim ele necessita da preposição. Então esse a aqui, que foi regido pelo verbo obedecer, ele é um artigo ou ele é uma preposição? O artigo ele acompanha o quê? Um substantivo. Aqui eu tenho uma preposição acompanhando um verbo. Então esse a aqui, ele é uma preposição. Agora vejam aqui. Quem obedece, obedece a algo ou para fazer algo. Então, obedeci para a regra. Esse a que está dentro aqui desse círculo é o mesmo a que está dentro aqui do colchete? Não. Esse sim, ele é um artigo que acompanha a palavra regra, que é um substantivo feminino. Então, a regra principal da crase, ela é o quê? O acompanhamento, a junção da preposição a, que saiu aqui da regência do verbo, mais o artigo que acompanha o substantivo feminino. Então, dessa junção, a preposição mais a artigo, que está próxima a um substantivo feminino, eu tenho, então, a obrigatoriedade da crase. Por exemplo, se eu falo, o professor entregou os documentos à juíza. Percebam aí a sonoridade diferente desse A. Se eu substituir o professor entregou o documento para a juíza, é o mesmo sentido. Mas ao invés de eu utilizar para a, eu posso simplesmente utilizar o a com a crase. Ou tem uma outra forma também. O professor entregou o documento à juíza. Eu substituo esse termo juíza por uma palavra no masculino. O professor entregou o documento ao juiz. Sendo assim, no feminino será necessário a crase. E como que eu faço a regência dessa frase? O professor entregou o documento à juíza. Quem entrega, nesse contexto aí que foi inserido nessa frase, quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse a
que saiu do verbo entregar, ele é uma preposição. Juíza está acompanhado do quê? Do artigo a. Então, a crase ela é necessária. Vamos agora perceber aqui outras construções. Então, eu obedeci. Quem obedece, obedece a. O que vem acompanhando o verbo no processo de regência que eu fiz é uma preposição. A regra aqui, ele é diferente desse a que veio do verbo. Ele é o quê? Um artigo, que está acompanhado de regra, que é um substantivo no feminino. Então, a preposição mais a artigo acompanhado do substantivo no feminino, a crase ela é obrigatória. Agora vejam aqui, eu tenho singular com singular. Então, singular com singular atrai aí o índice indicativo de crase, desde que a regência do verbo aqui traga essa possibilidade para nós, porque quem obedece, obedece a alguma coisa. E obedeceu a o quê? A regra. Obedeci às regras. Quem obedece, obedece a. Verifique que aqui esse as, ele está acompanhado de regras. Esse as está no plural e regra também está no plural. Quem obedece, obedece a. E obedeceu o quê? As regras, vamos supor, da empresa, para as regras. Daí tem até um macete que é bastante utilizado, plural com plural, crase nada mal. Então, aqui eu coloco a crase. Agora, preciso perceber aqui nesta. Obedeci a regras. Já sabemos que quem obedece, obedece a alguma coisa. Obedeci a regras. Esse a aqui, ele está no singular e regras está no plural. Será que soa bem eu falar obedeci para a regras? Lembra que a crase é justamente o encontro da preposição a, que tem o sentido de para, mais o artigo definido? Obedeci para a regras. Não. Então, singular com plural, não utilizo crase. Então, se eu tenho aqui o a no singular e o substantivo no plural, eu não utilizo a crase. Obedeci a todas as regras. Veja bem, será que eu posso falar obedeci para a todas as regras? Não. Eu obedeci a todas as regras. Aqui eu somente tenho a preposição. Então, vejam bem, aqui eu tenho também o encontro de singular com plural. E eu não posso colocar a crase. Mas todas é o quê? Todas é um pronome indefinido. Obedeci a todas as regras. Mas quais são todas as regras? Então, é um pronome indefinido. Então, diante de pronome indefinido, eu não utilizo a crase. Obedeci a essas regras. Obedeci para a essas regras? Não gera uma lógica nessa construção. Obedeci para a todas as regras? Obedeci a todas as regras. Somente isso. E aqui eu tenho essas. Essas é o quê? Essa caneta é um pronome demonstrativo. Então aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Diante de pronome demonstrativo também não há crase. Então percebam que para que eu estude esse fenômeno, esse processo que é a crase, eu preciso aí conhecer outras classes gramaticais. Então, coloquei aqui somente alguns exemplos para que vocês percebam o que vai a crase, o que não vai a crase e que o processo da regência verbal é importantíssimo nesse processo. Agora vamos utilizar aqui algumas outras formas. Por exemplo, estamos a falar sobre crase. Será que aqui eu coloco a crase? Verifiquem, estamos para a falar sobre crase? Não.
Falar é verbo. Então, se eu tenho o aqui e depois na outra palavra eu tenho um verbo, não utilizo a crase. Por exemplo, assistir à televisão. Assistir à televisão. Veja bem. Nós verificamos a regência do verbo assistir. Se o verbo assistir está no sentido de que eu dei assistência, ele não exige preposição. Por exemplo, assistir ao paciente ou assistir o paciente. Fica assistir o paciente, no sentido de ajudar, no sentido de dar assistência. Agora, assistir o jogo de futebol ou assistir ao jogo de futebol? Eu assisti ao jogo, porque se o verbo assistir estiver no contexto de ver, de visualizar, então eu tenho aí o verbo transitivo indireto, então eu vou ter aí assistir ao jogo de futebol. Então percebam, o verbo assistir colocado. Mas eu tenho aqui televisão. Eu falo o televisão ou eu falo a televisão? A televisão, então ela é feminino. Aqui o assistir está no sentido de eu dar assistência, de ajudar alguém, ou está no sentido de eu ver, visualizar alguma coisa? Está no sentido de ver e visualizar. Então, quem assiste, assiste a. Aqui eu tenho o verbo regido por uma preposição. Esse a que ficou fora aqui, ele é o quê? Um artigo, acompanhado de televisão, que é um substantivo feminino. Então, aqui a crase ela é obrigatória. Andamos a pé. Pé é um substantivo masculino ou feminino? Masculino. Ah, mas esse é o modo que nós andamos. Mas a palavra que indica aqui, ela não é feminina, ela é masculina. Então a crase não é exigida. Saímos à noite. Vejam aqui, saímos à noite. Eu não estou dando nenhuma característica para o período da noite. Por exemplo, a noite está estrelada, a noite está linda. Eu estou falando o período em que nós saímos. Então, diante de adjuntos adverbiais de tempo, com ideia feminina, exige a crase. Então, aqui são somente alguns casos para que aos poucos nós possamos aí construir essa relação de sentido e verificarmos posteriormente quais outros casos são exigidos, quais casos não são exigidos e quais casos são facultativos. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Cuidem-se e até mais.